A Polônia possui uma paisagem notavelmente diversa, com praias costeiras ao longo do Mar Báltico e majestosas montanhas nas Montanhas Tatra. 2. A cidade de Varsóvia é conhecida como a Cidade da Fênix, devido à sua resiliência em sobreviver a inúmeras guerras. 3. A Polônia abriga a maior estátua do mundo de Jesus Cristo, a estátua de Cristo Rei em Siebuzin. 4. O nome Polônia tem origem na tribo Polani, significando povo que vive em campos abertos. 5. Os poloneses têm sua própria versão da Terça-feira Gorda, conhecida como Tłuszczyk Czwartek, onde se deliciam com donuts chamados Paczki. 6. Conhecido como Polski, é falado por cerca de 40 milhões de pessoas em todo o mundo. A língua tem a reputação de ser uma das mais desafiadoras para os falantes de inglês aprenderem, devido à sua gramática complexa e pronúncia. 7. A culinária polonesa é nutritiva e rica em vegetais, carne e ervas. A Polônia é renomada por suas salsichas, especialmente o kielbasa, e pelo amado pirog, um tipo de bolinho recheado com diversos ingredientes. Número 1. Esse é o Kutna Hora, que recebeu o título de Patrimônio Mundial pela Unesco. Esse lugar possui algo que podemos chamar de aterrorizante, até mesmo para os tempos antigos. Ele é totalmente decorado com ossos humanos. Os ossos estão muito bem posicionados e entre as decorações existem crânios de crianças. Número 2. O relógio astronômico de Praga. Chamado de relógio Orloj, esse relógio é feito usando uma proporção áurea. É um relógio astronômico medieval localizado em Praga, a capital da República Tcheca. Ele também é um dos relógios mais antigos do mundo. Os relógios astronômicos medievais indicavam o tempo, rastreavam a posição de corpos celestes e ajudavam na elaboração de calendários, e tinham um valor simbólico e artístico. Eles eram essenciais para a organização da vida, mostrando as datas de festivais religiosos, atividades agrícolas e também serviam como pontos de referência para a comunidade. Número 3. A República Tcheca tem um recorde inusitado, pois é o país mais careca do mundo. A República Tcheca foi eleita como a nação que mais possui carecas em todo o mundo, com quase 40% da população sendo calva. A Eslováquia é conhecida por sua abundância de castelos e fortificações. Existem mais de 180 castelos e ruínas espalhadas pelo país, cada um com sua própria história fascinante. O Castelo de Spí é um dos maiores da Europa Central e é considerado Patrimônio Mundial pela Unesco. 2. Cavernas e grutas. A Eslováquia abriga uma série de cavernas e grutas espetaculares, muitas das quais são acessíveis aos visitantes. A Gruta de Domica, localizada no Parque Nacional de Slovenský Kras, é uma das mais impressionantes com suas formações rochosas únicas e câmaras subterrâneas. 3. Tradições folclóricas. A cultura folclórica é uma parte importante da identidade eslovaca. Os trajes tradicionais coloridos, danças e música folclórica ainda são preservados e celebrados em festivais e eventos por todo o país. Além disso, a Eslováquia é famosa por sua cerâmica, artesanato em madeira e bordados. 4. Spa e termas. A Eslováquia possui uma rica tradição em termas e spa, graças às suas numerosas fontes termais e minerais. Locais como Piran e Bardejov são conhecidos por suas instalações de spa de classe mundial, oferecendo uma variedade de tratamentos terapêuticos e relaxantes. 5. Linguagem complexa. A língua eslovaca é uma das línguas eslavas mais complexas, com uma gramática intricada e um grande número de sons consonantais. Um dos fatos interessantes é que a Ucrânia é a quarta nação mais educada do mundo. Cerca de 99,4% dos ucranianos que têm 15 anos e sabem ler e escrever. E 70% dos ucranianos adultos concluíram o ensino secundário ou superior. Existem cerca de 150 faculdades e universidades, as mais famosas e as melhores estão em Kiev, Lviv e Kharkiv. Na Ucrânia, existem cerca de 70 mil acadêmicos em 80 institutos de pesquisa. Notavelmente, você sabe que os recentes campeões mundiais de boxe dos pesos pesados, Vitaly e Vladimir Klitschko, que pertencem à Ucrânia, têm PhD graus. 9. Se você gosta de história, antes de visitar aqui, saiba que a Ucrânia tem 7 patrimônios mundiais. Além disso,
A Catedral de Santa Sofia do século XI também está em Kiev, a antiga cidade de Quersoneso e as florestas de faias primitivas dos Cárpatos. Outro patrimônio mundial é o Arco Geodésico de Struve. É uma cadeia de triangulações de pesquisa que conectam a Merfest na Noruega ao Mar Negro na Ucrânia. De acordo com a Unesco, facilitou o estabelecimento do tamanho e forma precisos da Terra e marcou um passo significativo no desenvolvimento das ciências da Terra e do mapeamento topográfico. 8. A Ucrânia foi uma pátria mais antiga das civilizações Tripilian Civilization do mundo. Fatos interessantes que a cultura arqueológica neolítica que aconteceu entre 5.500 e 2.750 a.C. no território da Ucrânia moderna. 7. Os nomes dos ucranianos também contribuíram para a invenção do mundo. Você sabe que ouviu afirma que a Ucrânia é o lar da primeira lâmpada a gás. Esta lâmpada a gás foi inventada por um farmacêutico local em uma loja chamada Et the Golden Star. Agora a conquista dele é lembrada por um café chamado Gazova Eliampa que fica no mesmo prédio. 6. Durante a Segunda Guerra Mundial, os líderes religiosos ucranianos ofereceram proteção aos judeus. Um dos líderes populares, o metropolita Andrei Sheptytsky, homenageou a Liga Antidifamação por seu papel humanitário em 2013. Os judeus se abrigaram em mosteiros e casas da Ucrânia. 5. A Ucrânia herdou um grande arsenal nuclear após a dissolução da União Soviética. Agora, tem o segundo maior braço enorme forçado na Europa depois da Rússia. 4. Um dos fatos interessantes que a primeira Constituição do mundo elaborou e introduziu pela Ucrânia é a Etman PYLYPOLIC em 1710. O objetivo deste documento oficial era introduzir a separação de poderes da Ucrânia. Reuniu as responsabilidades e os direitos dos cidadãos e do governo do Estado. 3. O Túnel do Amor faz parte de uma ferrovia de fabricação perto de Kleva, na Ucrânia. Este encantador túnel de trem natural é coberto por arcos verdes formados por árvores em ambos os lados da linha férrea de via única. Essa atmosfera romântica atrai muitos casais para planejar uma viagem de lá. De acordo com as lendas locais, os casais que visitaram este lugar terão seus desejos atendidos. 2. O desastre nuclear mais mortal, o de Chernobyl, aconteceu na Ucrânia. O local onde ocorreu esta tragédia e seus arredores estão localizados no norte da Ucrânia e fazem parte da zona de exclusão de Chernobyl. Várias cidades abandonadas como Pripyat na Ucrânia se tornaram cidades fantasmas agora. 1. O Antonov 225 Mria é considerado o avião mais pesado do mundo. Foi construído em Kiev, enquanto a Ucrânia ainda fazia parte da União Soviética. Fatos interessantes que aeronaves da Ucrânia pesam 285 mil kg sem bagagem e passageiros. Além disso, tem uma envergadura de 88,4 metros. Em todo o mundo, é considerada a aeronave mais pesada já construída. Ele também tem a maior envergadura de qualquer avião eficiente. A região dos Balcãs é conhecida pelos vários conflitos entre seus povos, cada um reclamando para si parte de um território que, seja pelas guerras ou pela imposição de outros países, agora fazem parte de um estado só. Muitas vezes, esses países já vulneráveis internamente precisam escolher entre a Rússia e o Ocidente, como é o caso da Moldávia, Kosovo, Montenegro e Macedônia. A Moldávia, em específico, tem dois subprodutos herdados da União Soviética, a Transnistria e a Gagaúzia. A Transnistria fazia parte da Ucrânia e compartilhava os mesmos costumes e línguas até o século XVIII, quando o Império Russo incorporou a região e posteriormente quando começou a fazer parte da União Soviética. Foi só a partir da década de 80 que a Transnistria foi liberada para exercer função política na região. A partir daí, vários movimentos surgiram indicando a insatisfação com o país vizinho, a Moldávia. 10 anos depois, uma guerra se iniciou entre os separatistas que foram apoiados pelos russos e a Moldávia. E desde então, embora o território faça parte da área da Moldávia, o país não exerce influência efetiva sobre ela. Já a Gagaúzia é outro território autônomo que faz parte da Moldávia. Em linhas gerais, é um povo muito antigo proveniente da região turca e quando se estabeleceu nos Balcãs, se converteu do islamismo para o cristianismo ortodoxo. Assim como a Transnistria, possui moeda e capital próprio, com a população estimada de mais de 250 mil pessoas. A Gagaúzia tenta aproximação com a Rússia. Em um referendo feito há alguns anos, a população votou a favor da anexação da região pelos russos. A Moldávia caminha para um crescimento econômico,
O país tem se aproximado dos países europeus e espera continuar a diminuir a taxa da pobreza da população. Mesmo com todas as animosidades em relação às suas regiões autônomas, o país tenta se impor no cenário internacional e não mais se sujeitar às exigências dos outros países. A Romênia é o 83º maior país do mundo e o 60º mais populoso, com 19 milhões de pessoas. Sua capital e maior cidade é Bucareste, com 1,7 milhão de habitantes. É dividido em 41 distritos e suas maiores cidades, além da capital, são Cluj-Napoca, Iași, Constanța e Timișoara. Está no leste europeu e faz fronteira com a Moldávia, Ucrânia, Hungria, Sérvia e Bulgária, além de ser banhado pelo Mar Negro. Sua geografia é formada por terras baixas no leste e no sul. Já o centro e o oeste são cortados pelos Montes Cárpatos. Seu ponto mais alto é o Monte Moldoveanu, com 2.780 metros de altitude. Seu nome vem do latim e significa povo ou cidadão de Roma. Seu idioma é o romeno e é uma língua românica, ou seja, assim como a nossa, veio do latim. Em sua bandeira, o azul representa a liberdade, o amarelo a justiça e o vermelho a fraternidade. De acordo com o FMI, sua economia é a 46ª maior do mundo, com um PIB de 300 bilhões de dólares. Sua moeda é o leu romeno e faz parte da União Europeia desde 2007. O nome de sua capital, Bucareste, significa algo como Cidade da Alegria. Foi fundada por volta dos anos 1400. Hoje é uma das cidades mais influentes do leste europeu. É conhecida como a Pequena Paris, graças aos seus palacetes e construções. A região montanhosa central da nação é mundialmente conhecida, afinal, essa é a famosa Transilvânia, muito associada à lenda dos vampiros. Seu nome significa além da floresta. E falando em vampiros, o mais famoso e aterrorizante de todos é romeno, Edward Cullen, quero dizer, o Conde Drácula, de um famoso romance gótico. Esse vampiro foi inspirado no príncipe da Valáquia, Vlad III, também conhecido como Vlad, o Empalador. Ele era famoso por suas terríveis crueldades contra os inimigos. O método preferido era o empalamento. Esse sanguinário conseguiu proteger a Valáquia das inúmeras incursões do poderoso Império Otomano. Um dos ícones esportivos mais conhecidos do mundo é romeno. Nadia Helena Comaneci se tornou conhecida nas Olimpíadas de Montreal em 1976. Com apenas 14 anos, ganhou 3 medalhas de ouro e nota máxima dos jurados. Na época, os computadores não haviam sido programados para pontuações tão altas, pois não se acreditava que alguém poderia alcançá-las. Pode não parecer, mas a internet do país é muito rápida, inclusive está entre os 5 com a internet mais rápida do mundo. A Bulgária está localizada no leste da Europa, na montanhosa região dos Balcãs, e ela faz fronteira com 5 países, com a Turquia, com a Grécia, com a Macedônia do Norte, com a Sérvia e com a Romênia. Além disso, ela também possui um litoral que é banhado pelo Mar Negro. Com uma área de um pouco mais de 110 mil km², a Bulgária é hoje o 16º maior país da Europa e tem um território que é um pouco maior do que o estado brasileiro de Pernambuco. A Bulgária tem um relevo bastante variado, que é composto por cadeias de montanhas, planícies e depressões, sendo que o seu ponto mais elevado é o Monte Mussala, que encontra-se a uma altura de 2.925 metros acima do nível do mar, enquanto que o seu ponto mais baixo fica na costa do Mar Negro. A vegetação predominante na Bulgária é formada por tundra alpina, por estepes e por florestas temperadas. A Bulgária possui várias cavernas e cachoeiras ao longo do seu território, e o maior rio que atravessa o país é o Maritsa. A Bulgária também possui uma grande quantidade de lagos, sendo que o maior deles é o Lago Burgas, que possui uma área de aproximadamente 27 km². A Bulgária encontra-se hoje dividida em 28 províncias e a sua capital e maior cidade é Sofia ou Sófia. Localização e geografia. A Sérvia está localizada no sudeste da Europa, na região dos Balcãs. É um país sem litoral, rodeado por 8 nações vizinhas. Suas fronteiras fazem fronteira com a Croácia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Albânia, Bulgária, Romênia, Hungria e Macedônia do Norte. Com uma área de aproximadamente 88 mil km², a Sérvia possui uma diversidade impressionante de paisagens, que vão desde as montanhas majestosas até os vales férteis dos rios Danúbio e Sava. História rica. A história da Sérvia remonta a milhares de anos.
ela desempenhou um papel fundamental na formação da identidade eslava e balcânica. Durante a Idade Média, o reino da Sérvia floresceu e deu origem ao Império Sérvio, que se estendeu por grande parte dos Balcãs. Mais tarde, a Sérvia esteve sob o domínio do Império Otomano por quase 4 séculos, antes de se tornar um reino independente novamente no século XIX. Cultura vibrante. A Sérvia é conhecida por sua cultura rica e diversificada. A música desempenha um papel fundamental na vida dos sérvios, com gêneros tradicionais como a música folclórica e a música cigana, conhecida como Muzika Narodna. Além disso, a Sérvia é famosa por seus festivais de verão, que celebram a música, dança e tradições culturais. Marcos históricos. A Sérvia abriga uma série de marcos históricos impressionantes. Um exemplo notável é o Mosteiro de Studenica, um patrimônio mundial da Unesco construído no século XII. O Mosteiro de Studenica é um símbolo da espiritualidade e da arquitetura medieval sérvia. Outro local de destaque é a Fortaleza de Belgrado, que oferece uma vista panorâmica da capital e testemunhou inúmeros eventos históricos. Delícias culinárias. A culinária sérvia é uma verdadeira festa para os amantes da comida. Pratos tradicionais como cevapi, rolinhos de carne pljeskavica, hambúrguer sérvio e sarma, rolinhos de repolho recheados, são verdadeiros deleites para o paladar. Não se esqueça de experimentar a famosa bebida nacional, a raquija, uma aguardente de frutas que é apreciada em toda a Sérvia. Belas paisagens naturais. A Sérvia é abençoada com uma natureza deslumbrante. O Parque Nacional de Đerdap, localizado ao longo do rio Danúbio, é uma das áreas protegidas mais importantes do país. Com suas gargantas impressionantes e biodiversidade única, é um paraíso para os amantes da natureza. Outro destaque é o Parque Nacional de Kopaonik, famoso por suas montanhas majestosas e estâncias de esqui de primeira classe. Pessoas hospitaleiras. Os sérvios são conhecidos por sua hospitalidade calorosa e generosidade. Eles têm um senso de comunidade forte e estão sempre dispostos a receber visitantes de braços abertos. Ao visitar a Sérvia, você pode esperar ser recebido com sorrisos genuínos e uma hospitalidade sincera. Riqueza cultural. A Sérvia possui uma riqueza de festivais culturais ao longo do ano. O famoso Festival de Cinema de Belgrado atrai cineastas e amantes do cinema de todo o mundo. Outro evento destacado é o Exit Festival, um dos maiores festivais de música da Europa, realizado em uma fortaleza medieval. Esses eventos oferecem uma experiência cultural única e vibrante. Patrimônio Unesco. A Sérvia possui uma lista impressionante de locais do Patrimônio Mundial da Unesco. Além do Mosteiro de Studenica, mencionado anteriormente, a Sérvia é lar de outros tesouros culturais, como a paisagem cultural de Stari Hazi Sopocani, a Igreja de Ganzigrad e a Reserva Natural de Erdap, tesouro arqueológico. Por fim, a Sérvia é lar de uma riqueza arqueológica impressionante. Um dos destaques é a cidade romana de Félix Romuliana, também conhecida como Ganzigrad. Este complexo arquitetônico foi construído no século III pelo imperador romano Galerius e é considerado um dos locais romanos mais bem preservados do mundo. Com seus palácios, templos e mosaicos deslumbrantes, Félix Romuliana é um tesouro histórico que merece ser explorado. A Hungria está localizada na Europa Central, sendo um país que não possui acesso ao mar. Ela faz fronteira com 7 países: Ucrânia, Eslováquia, Áustria, Eslovênia, Croácia, Sérvia e Romênia. Com uma área de um pouco mais de 93 mil km², a Hungria possui um tamanho próximo ao do estado brasileiro de Santa Catarina. O território húngaro apresenta um relevo pouco acidentado, sendo que a maior parte do país é composta por planícies que têm menos de 200 metros de altitude, e o seu ponto mais elevado é a montanha Kekes, que tem 1014 metros de altura. A vegetação típica do país é formada por uma floresta temperada com carvalhos, pinheiros e faias, e na sua fauna encontramos animais como o arminho, o mussaranho pigmeu e o lince euroasiático, sendo que os maiores e mais importantes rios que atravessam o país são o Tisa e o Danúbio, que é o segundo maior rio da Europa. E o seu maior lago é o Balaton, que tem uma área de 592 km², sendo esse o maior lago da Europa Central. E vale dizer que ele é conhecido como o Mar Húngaro. Além disso, a Hungria também possui muitos lagos termais no seu território, com destaque para o Lago Heves, que é o maior lago termal do mundo. A Hungria encontra
encontra-se hoje dividida administrativamente em 19 condados, além da sua capital, Budapeste. Essa é a cidade mais populosa do país, possuindo uma população de aproximadamente 1,7 milhão de habitantes. Budapeste é uma cidade que tem uma bela e marcante arquitetura renascentista, e é interessante dizer que ela foi formada pela junção de duas regiões que são cortadas pelo rio Danúbio. Do lado oeste do rio temos a região de Buda, e do lado leste temos a região de Peste, sendo que juntas essas regiões formaram a cidade de Budapeste. E vale dizer que essa não é a única capital da Europa que é cortada pelo rio Danúbio, sendo que além dela, esse rio também atravessa outras 3 capitais europeias: Bratislava na Eslováquia, Viena na Áustria e Belgrado na Sérvia. A Eslovênia, oficialmente conhecida como República da Eslovênia, é um dos países que fazia parte da antiga Iugoslávia. Localizada no sudeste da Europa, a Eslovênia faz fronteira com a Áustria, Itália, Hungria, Croácia e é banhada pelo Mar Adriático. Com uma área total de aproximadamente 20 mil quilômetros quadrados e abrigando uma população de aproximadamente 2,1 milhões de habitantes, a história da Eslovênia está atrelada à formação da Iugoslávia, nação europeia composta por diversos povos que se desintegrou no final do século XX. Os eslovenos formaram um país independente, baseados em preceitos democráticos, transformando a pequena nação em um importante centro econômico e educacional da Europa Oriental. Hoje, a Eslovênia é membro da União Europeia, da OTAN e da Zona do Euro, demonstrando sua integração com a comunidade internacional. A população eslovena contribui significativamente para a economia, impulsionando uma força de trabalho qualificada e uma base de desenvolvimento robusta. Sua localização geográfica estratégica faz da Eslovênia um ponto de interseção nas rotas comerciais entre a Ásia e a Europa, transformando-a em um centro comercial que obtém lucros substanciais com fretes e taxas de trânsito. A rede industrial do país é altamente desenvolvida, resultado de investimentos industriais significativos durante a era da Iugoslávia. Cerca de 2/3 da população trabalham no setor de serviços, enquanto o restante está envolvido na indústria e construção. Embora a agricultura não seja tão disseminada em comparação com outros países europeus, a parte oriental do país cultiva trigo, milho, batata e uva. No entanto, não seria preciso afirmar que a Eslovênia é predominantemente um país industrial, pois ainda depende, em parte, da importação de necessidades básicas de países estrangeiros. Apesar de ser um dos países menos populosos da Europa, sua cultura reúne elementos de vários países do centro e do leste europeu, o que se deve, em muito, ao processo de formação do território esloveno, demonstrando em suas tradições e costumes uma forte herança cultural dos povos eslavos. Além dos eslovenos nascidos no país, a sua população é composta por pessoas oriundas de países vizinhos, como a Croácia, Bósnia e Sérvia, o que contribui para a diversidade cultural do país. Em termos de religião, o catolicismo apresenta o maior número de adeptos, coexistindo com minorias protestantes e muçulmanas. O idioma oficial é o esloveno, mas muitas línguas além da oficial são faladas no país, incluindo dialetos regionais. A paisagem cultural da Eslovênia expressa muito de sua história, como nas inúmeras igrejas de estilo arquitetônico clássico e nos castelos que podem ser encontrados em várias cidades. O principal deles é o Castelo de Predjama, erguido na entrada de uma caverna e hoje ponto turístico muito visitado. Muitas celebrações são realizadas anualmente no país, como o Festival Ljubljana, que acontece desde 1953 e conta com apresentações musicais e de dança. Nos esportes, o destaque fica com o esqui. O período ideal para explorar a Eslovênia é durante o verão europeu, de junho a setembro ou na primavera, abrangendo o final de março até junho. Durante essas estações, há uma ampla gama de atrações para visitar e diversas atividades ao ar livre para desfrutar. O inverno é uma época de bastante neve, proporcionando oportunidades para praticar esqui, explorar diversos mercados de Natal e enfrentar temperaturas que podem atingir valores abaixo de zero. O inverno europeu é particularmente encantador para visitar os Alpes Julianos, onde é possível desfrutar de resorts extraordinários e extremamente luxuosos. Recomenda-se reservar, no mínimo, 4 dias para a estadia no país, permitindo a oportunidade de explorar mais de uma cidade. Independentemente da época em que você visite,
perceberá que os habitantes locais são acolhedores e amigáveis. Devido à ausência de conflitos no país, a população desfruta de uma vida pacífica, sem razões para hostilidades. Além disso, há uma presença significativa de membros da comunidade LGBT no país. Vale ressaltar que, apesar de o Estado ter aprovado a lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo nos últimos anos, a população cancelou esta lei através de uma votação tipo referendo. Ljubljana, a capital e a maior cidade da Eslovênia, é reconhecida pela presença de uma população acadêmica, sua atmosfera amigável, possui uma arquitetura cativante que combina estilos barroco, renascentista e Art Nouveau. O Castelo de Ljubljana, no topo de uma colina, oferece vistas espetaculares. A cidade abriga diversos museus, incluindo o Museu Nacional da Eslovênia, com exposições históricas, e o Museu de Arte Moderna, que exibe obras de pintura e escultura eslovenas do século XX. A apenas 30 quilômetros de Ljubljana, Kranj se revela como um destino cativante para os amantes da cultura e da história eslovena. A cidade é devotada ao célebre poeta Franci Prešeren, que viveu seus últimos anos ali. A data de sua morte, 8 de fevereiro de 1849, é feriado nacional e Dia da Cultura. Nesse dia, Kranj revive o século XIX com roupas, música e gastronomia típicas. Um pouco mais distante, o vilarejo de Cerkno, com seus 5.000 habitantes, encanta com seu pitoresco carnaval. Os foliões usam máscaras de madeira que simbolizam fraquezas humanas e classes sociais. Para os amantes de esportes de inverno, a cidade oferece uma estação de esqui com 18 quilômetros de pistas. Para os interessados na história da Segunda Guerra Mundial, Cerkno guarda um segredo. O Hospital Franja, construído secretamente entre 1943 e 1945 para cuidar dos soldados partisanos feridos em combate. Na primavera, a cidade se transforma em palco de um vibrante festival de jazz. O Lago Bohinj é o maior lago da Eslovênia. Ele fica no Vale Bohinj e nos Alpes Julianos. Durante o verão, oferece a oportunidade de nadar, praticar caiaque e desfrutar das esplêndidas paisagens. As águas cristalinas e as majestosas montanhas criam um cenário perfeito. Além disso, há opções para caminhadas, passeios de bicicleta, escaladas e até mesmo bungee jump. A estação mais quente do ano dá vida ao lago, proporcionando momentos de relaxamento na grama, banhos de sol e a oportunidade de se envolver em atividades esportivas. A apenas 4 quilômetros da charmosa cidade de Bled, no coração do Parque Nacional de Triglav, encontra-se a Garganta de Vintgar, um desfiladeiro de tirar o fôlego. Com suas águas cristalinas, pontes de madeira e exuberante vegetação, Vintgar se destaca como um destino imperdível para os amantes da natureza. A trilha percorre 1.600 metros, destacando-se por suas pontes de madeira, proporcionando um passeio perfeito para aqueles que apreciam a imersão na natureza.